Mais uma vez estamos aqui presente, estamos no finalzinho do ano de 2019, então já estamos assim um pouco preocupados quanto a quem vai estar conseguindo vaga para trabalhar no estado, quais as condições. Nós temos a resolução 4230, então ela é agora de novembro, de 13 de novembro. Essa resolução, ela já é para inscrição e também classificação dos candidatos para o exercício da função pública. As inscrições, colegas, já começaram dia 19 de novembro e elas irão até dia 2 de dezembro, ok? Então, vocês vão conhecer a resolução, tá? Dá uma lida antes, a resolução é 4230, tá? Da Secretaria de Estado de Educação. Só que depois dessa resolução, já no dia 18 de novembro, já veio um ofício da DGEP, aonde dá mais orientações. Lembra, sempre é assim, sai a resolução, depois tem algumas orientações a mais. É o ofício circular da Secretaria DGEP número 2, foi do dia 18 de novembro. Esse ofício, ele vem orientando melhor a resolução, tá? Fala novamente da inscrição. A inscrição é no site, né? www.designaeducação.mg.gov.br, das 10 horas do dia 19 de novembro até as 17 horas do dia 2 de dezembro. Tá? Então, o candidato, ele tem que fazer a sua inscrição, vai ter a senha, tem que ter o e-mail da própria pessoa, que serão utilizados ao longo de todo o processo. Então, guarde bem o e-mail e a senha também que a pessoa usou para estar fazendo essa inscrição, ok? Os candidatos classificados, ainda não nomeados, do concurso público do edital número 7 de 2017, já terão seus dados inseridos de ofício, ou seja, pela secretaria, no sistema de inscrição no cargo e na localidade para o qual prestou o concurso. Mas poderão alterar ou realizar mais 2 inscrições para designação em 2020, tá bom? Em conformidade lá com o artigo 7º da resolução 4230, ok? Vamos falar sobre o tempo de serviço. O tempo de serviço a ser considerado para fins de classificação do candidato é aquele exercido na rede estadual de ensino, na função ou no componente área de conhecimento, excetuando o tempo de conteúdos extintos. Os afastamentos legais registrados na certidão de contagem de tempo, exemplo, licença de saúde, auxílio-doença com vínculo, licença maternidade, gestação, licença paternidade, luto, gala, que é o casamento, deverão ser computados como dias de efetivo exercício na inscrição de designado. Mas para isso vocês vão estar com a contagem de tempo na mão de vocês ou então mesmo validar, né? O tempo de serviço exercido no cargo função de secretário de escola, diretor e vice, designados aquele no código 767, nós temos vários colegas nesse código, que é a designação em caráter excepcional, diretor, vice e secretário de escola, será computado somente na função ou componente curricular, na área de conhecimento, a qual foi vinculado o cargo comissionado, a função gratificada, ok? Quanto a isso, claro, né? O tempo de professor designado com o número inferior a 5 aulas será computado proporcionalmente, conforme a tabela de conversão lá no manual do secretário. Se o número de aulas assumidas for igual ou superior a 5 aulas, o tempo será computado em sua totalidade. Mas isso é a cargo de quem vai expedir a contagem de tempo. Mas tudo isso é bom que todos nós saibamos mesmo, ok? Vamos ver aqui. O tempo de serviço do candidato atingido pelos efeitos da ADI, que é a ex-lei 100, lembra? Foi considerado até quando? Até 30 de junho de 2014, na função ou no componente curricular na qual foi efetivado, independente da função de exercício, em conformidade com as orientações da época ainda.
Quanto ao período 1 de julho de 2014 até 31 de 12 de 2015, extraído do SISAP, foi considerado tempo exercício na função componente curricular, observado o artigo 12 dessa resolução 4230. Então, sempre vocês vão ter que voltar na resolução 4230, ok? O tempo de serviço exercido pelo professor nos componentes curriculares que compõem as áreas de conhecimento poderá ser computado em sua totalidade para inscrição nas áreas de conhecimento correlatas. Entretanto, o tempo exercido na área de conhecimento composto por mais de um componente curricular, que pode até 3, não poderá ser computado para os componentes curriculares correlatos. Exemplo: todo o tempo exercido pelo professor de componente curricular de língua portuguesa poderá ser computado para a inscrição da área de linguagens. O tempo exercido pelo professor da área de linguagens não poderá ser computado para o componente curricular de língua portuguesa. Tem o exemplo 2 também. Todo o tempo exercido pelo professor do componente curricular de matemática poderá ser computado para a inscrição da área de conhecimento de matemática. O tempo exercido pelo professor na área de conhecimento de matemática também poderá ser computado para o componente curricular de matemática. No caso da língua portuguesa não acontece, mas de matemática sim. O tempo de serviço também, exercido na função ou componente de conhecimento da educação especial, poderá ser computado em sua totalidade na função componente ou área para o ensino regular. Entretanto, o tempo exercido no ensino regular não poderá ser computado para a função ou componente na área de educação especial. Nas demais unidades escolares que compõem o sistema da educação, nós vamos ver o tempo de serviço exercido, por exemplo, para o Colégio Tiradentes da Polícia Militar e na Escola Sandoval Soares de Azevedo, da Fundação Helena Antipoff. Nas funções, componentes curriculares e áreas de conhecimento correlatas, poderá ser utilizado na inscrição de candidatos à designação de 2020. O tempo deverá ser declarado pelo próprio candidato no sistema de inscrição de 2020, conforme estabelecido lá no artigo 12 da nossa resolução 4230, e deverá ser comprovado pelo candidato no ato da designação. Por meio de quê? Por meio de certidão de contagem de tempo. Gente, a resolução da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 4230 é a resolução para inscrição e classificação para o ano de 2020. Então, todos vocês é bom que tenha ela em mãos. Ou então, um documento no computador ou no celular, tá bom? Vamos falar agora do tempo de educação especial? As inscrições para atuar como professor nas atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Pedagógico, no CAP, né? Para atuar no Núcleo de Capacitação e Apoio Pedagógico de Escolas de Educação Básica e no CAS, para atuar no Núcleo de Capacitação da Educação e Apoio Pedagógico às escolas e de adaptação do manual didático, foram unificadas. Dessa forma, o tempo de serviço para fins de classificação será aquele exercido em qualquer uma das funções dos CAP, CAS e núcleos, observado também o disposto no artigo 12 da nossa resolução 4230, devendo o candidato apresentar no ato da designação, além da habilitação e escolaridade exigidos no quadro 1 do anexo 2 dessa resolução, os requisitos dispostos também nos itens 6.15 e 6.16. Tudo da resolução 4230, ok? Educação integral. Os candidatos inscritos na função de professor de educação básica da educação integral poderão atuar nas atividades integradoras do ensino fundamental e do ensino médio. Será considerado todo o tempo de serviço para atuar na educação integral em 2020. 2 pontos. O tempo exercido nas funções do projeto Tempo Integral anterior a 2015 será considerado em sua totalidade
para as funções da educação integral e para o ensino regular, ok? Também, o tempo exercido nas funções da educação integral e integrada do ensino fundamental a partir do ano de 2015, como orientador de estudos, acompanhamento pedagógico ou monitor de oficinas, tá bom? Também o tempo exercido nas funções da educação integral e integrada do ensino médio nos campos de integração curricular e nos campos integradores, assim como o tempo exercido na função de coordenador da educação integral e integrada do ensino fundamental e do ensino médio. Mas alertamos para que para atuar nas atividades integradoras, o candidato deverá estar inscrito na listagem de classificação geral do município de 2020 da educação integral e apresentar no ato da designação as habilitações específicas lá no item 7 do anexo 2 dessa resolução 4230, ok? Curso normal em nível médio é o antigo magistério. Os candidatos inscritos para a função de professor poderão atuar em todos os componentes curriculares, sendo computado todo o tempo de serviço exercido em qualquer um dos componentes curriculares na modalidade. Ok? Professor para ensino do uso de biblioteca, que é também chamado mediador de leitura. O candidato deverá se inscrever, para a função de professor de educação básica, que é o PEB, regente de turma dos anos iniciais do ensino fundamental, professor eventual, professor para o ensino do uso de biblioteca, que é o mediador de leitura, e também projetos autorizados pela secretaria. Isso é conforme o artigo 21 e 22 dessa resolução que nós estamos falando agora, 4230, ok? No ato da designação para essa função, terá prioridade quem? O candidato inscrito na listagem geral do município, que comprovar a habilitação e escolaridade exigidas lá no item 6.1 e no 6.2 do anexo 2 dessa resolução 4230, acrescida de curso superior de graduação, que é o bacharelado em biblioteconomia. Escolas de campo localizadas em áreas de assentamentos. Os candidatos interessados nessas designações para atuar nas funções previstas no artigo 3 dessa resolução 4230, que é nas escolas do campo localizadas em áreas de assentamento, deverão efetuar inscrições em conformidade com esta resolução. Quem terá prioridade? O candidato que comprovar no ato da designação a habilitação exigida para a função acrescida da declaração de vínculo com a comunidade, por ser residente em área de assentamento. Escolas dos territórios quilombolas. Os candidatos interessados nas designações para atuar nas funções previstas no artigo 3º dessa resolução 4230, nas escolas dos territórios quilombolas, deverão efetuar as inscrições em conformidade com essa resolução, lá no artigo 3º, tá bom? Quem terá prioridade? O candidato que comprovar no ato da designação a habilitação exigida para essa função, acrescida de declaração de que é membro da comunidade quilombola, ok? Então, essas são as orientações acerca da nossa resolução de Minas Gerais, resolução número 4230, para inscrição e classificação para 2020. Não se esqueça, abrem o site, tá? www.designaeducação.mg.gov.br a partir do dia 19 de novembro e encerra as inscrições às 17 horas do dia 2 de dezembro. Gente, não deixe para a última hora e presta bastante atenção em cada ponto que eu falei aqui agora. E para que vocês sempre recebam notícias novas em primeiro plano sobre a educação de Minas Gerais, dê um clique, dá o joinha e se inscreva nesse canal,
ok? Então, até mais. Depois a gente traz mais informações. Grande abraço a todos. Tchau.